Jovens, continuando aqui com o nosso conteúdo, eu prefiro dessa vez ler, tá bom? Eu leio aqui com vocês e a gente vai ver nesse conteúdo aqui que ele é quase que autodidata, né? Eu não tenho tanta coisa assim a deliberar com vocês, mas vamos lá. O que é a compaixão, né? Eu já falei para vocês que paixão vem de pathos. Pathos em grego significa dor, doença, sofrimento, né? A paixão em si, paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo, né? A paixão não é o sentimento que ele tinha pela humanidade em si, mas é o sofrimento que ele teve para salvar os seres humanos dos pecados, que tira os pecados do mundo, né? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso aí era um sacrifício, né? Isso era um verdadeiro sacrifício, tá bom? E a compaixão é você você sofrer junto com uma outra pessoa, tá bom? Esse com também ele existe na língua grega, tá bom? O que é compaixão? Vamos lá, lendo aqui, ó. Nem todos sabem ao certo o que significa compaixão. Podemos, porém, dizer que ela é uma das formas de amor ao próximo. Claro, se você sofre pelo outro, se você vê o outro sofrer e você sofre junto, isso é um sentimento de compaixão, tá bom? Isso é se compadecer. Padecer padecimento, é um sofrimento, é uma doença até. Padecer. Compadecimento é você ter compaixão com alguém. Percebem que paixão, dor e sofrimento, elas estão intrinsecamente ligadas? Podemos, porém, dizer que ela é uma das formas de amor ao próximo. As religiões a elegem como uma das principais virtudes morais. Eu já falei para vocês sobre moral e sobre ética. Inclusive eu fiz até uma diferenciação entre as duas, tá? Moral são os seus sentimentos, é o seu comportamento íntimo, é aquilo que você sente, né? Quando você é imoral, você não segue uma moralidade cívica ou social mínima, né? Você não segue um padrão normal, né? Alguma coisa desse tipo. A ética já é diferente, é o seu comportamento diante da sociedade, né? Principalmente o seu comportamento na função que você exerce na sociedade. Eu, como por exemplo, eticamente eu seria julgado eticamente na condição de professor. Se eu fosse ser julgado moralmente, aí o julgamento não seria na condição de professor, seria na condição de Robson, 18 anos, e por aí vai, entenderam? Seria na minha condição íntima. Percebem a diferença? Por isso que eu falo tanto que religião é algo para você. Religião faz parte da tua moral, não da tua ética. Religião é íntima a você, tá bom? As religiões a elegem como uma das principais virtudes morais. Percebam essa palavrinha aí, ó. Morais. Tanto no cristianismo como no budismo, duas religiões distintas, né? Ela é ponto central. O budista Dalai Lama afirma que o cultivo do amor e da compaixão é a verdadeira essência da religião. Essência do budismo é o cultivo do amor e da compaixão.
O amor é o amor pela sua esposa, tal, não somente isso, tá, gente? É o amor pelas pessoas. Continuemos. O filósofo André Comte Sponville diz que ela não tem boa reputação, pois ter compaixão significa sofrer com. Acabei de falar para vocês. E ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, verdade. Mas, segundo ele, a compaixão tem qualidades muito importantes. Basta ver que ideias se opõem a ela: dureza, crueldade, frieza, indiferença. Principalmente frieza e indiferença, né, gente? Percebam o que esse filósofo está dizendo. Ele está questionando, e os filósofos eles são isso, eles questionam as coisas fundamentais, né? Ele questiona a compaixão. Ele diz que ela não tem boa reputação, porque ninguém gosta de sofrer, ou seja, pouca gente tem compaixão, mas ela é uma qualidade muito importante, porque o contrário dela fala por si só como coisas ruins, como, por exemplo, frieza, indiferença, coisas desse tipo, crueldade, secura de coração, insensibilidade, que é o que nós temos muito hoje no Brasil, né, gente? As pessoas são insensíveis, né? Não estão nem aí pelo sofrimento dos outros, né? As pessoas vão às redes sociais simplesmente para debochar, para maltratar, para julgar, para, enfim, tratar mal as pessoas, né? Ela nos faz participar da dor, da tristeza, do sentimento do outro. Isso é a compaixão, né? Todos os sofrimentos merecem a nossa compaixão. Ok. Mas será que a compaixão serve para todos os casos? Boa pergunta. Boa pergunta. Por exemplo, o sofrimento de um invejoso diante da felicidade do outro merece compaixão? Porque, gente, a inveja é um sofrimento gigantesco. A compaixão, você tem compaixão pelo sofrimento do outro, tá? Olhem o pensamento desse filósofo como é interessante. A compaixão, nós nos compadecemos com o sofrimento do outro, tá? Mas a pessoa que tem inveja, ela é merecedora de compaixão? Ou, ainda, devemos ter compaixão por um torturador que gosta de ver o outro sofrer, matando e ferindo as pessoas? O Brasil elegeu um presidente que usava na sua blusa a imagem de um torturador. E os seus devotos, porque no final das contas isso acabou se tornando uma seita, os seus devotos são devotos sim, tá, gente? Não se espantem com isso não, porque lá em Fortaleza, por exemplo, o povo estava querendo jogar pedra num padre e estava querendo quase que colocar um... Eles preferem defender um torturador do que um padre. Isso é ou não é uma situação de uma seita? Ou ainda, devemos ter compaixão por um torturador que gosta de ver o outro sofrer, matando e ferindo as pessoas. Devemos ter compaixão por isso? Continuemos. Quantos minutos? Ainda dá para ver mais um pouco. Pois é importante saber que ele também precisa de compaixão, o torturador, né? Embora condenemos seus atos. Comte
Sponville diz que devemos nos compadecer sim, pois o sofrimento, a dor, a tristeza e o ódio que hoje é tão pregado nesse país que infelizmente está sofrendo desse fascismo absurdo. As pessoas hoje se tornaram fascistas e não têm a menor noção do que isso significa, né? Estão presentes nessas situações. Segundo o filósofo, isso é necessário. Por isso que eu digo que o cristianismo, o ser cristão, você ser cristão é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. Não só o cristianismo, mas também as outras religiões, tá, gente? Você se compadecer pelo outro é muito difícil. Principalmente numa situação como essa, né? Você vai se compadecer com um torturador, gente? Pelo amor de Deus. Torturador são aquelas pessoas capazes de arrancar a unha do outro em carne viva. Ele tortura aos poucos, vai enlouquecendo a pessoa antes de arrancar o físico, antes de torturar o físico, ele vai torturando o psicológico. Esse tipo de gente não deveria nem respirar, nem nascer. E nós temos hoje um presidente que defende torturadores. Olha como a nossa sociedade está doente. Vou dar uma pausa aqui, tá? E a gente continua no próximo vídeo.